E aí, pessoal? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui, as histórias ganham vida e sempre trazem uma reflexão para o nosso dia a dia. Então, já se acomoda, porque o vídeo de hoje vai te fazer pensar. Bora lá? Sabe aquele chefe que todo mundo teme? Aquele que corta salários, sobrecarrega funcionários e acha que pode pisar em qualquer um só porque tem poder? Pois é, George é exatamente esse tipo de cara. Ele assumiu o controle de um escritório e, em pouco tempo, transformou o ambiente de trabalho em um verdadeiro inferno. Demissões, injustiças, até mesmo o básico, como a limpeza do local, ele decidiu cortar. Tudo para economizar mais dinheiro. Mas aí entra Laura, uma jovem surda, que ele contrata sem dar a mínima, achando que está apenas explorando mais alguém. O que ele não sabe? Laura não é apenas uma faxineira. E quando as câmeras de segurança revelam algo inesperado sobre ela, bem, digamos que George vai se arrepender de cada decisão que tomou. Ficou curioso? Então se prepare, porque essa história está só começando. Não fazia muito tempo que George havia se tornado gerente do escritório, mas ele imediatamente decidiu mudar as coisas por lá. A primeira coisa que fez foi cortar os salários, é claro, ignorando o próprio. Sendo ganancioso como era, cortou os salários de quase toda a equipe. Muitos entregaram suas cartas de demissão no mesmo dia. Os que permaneceram não se importariam em sair também, mas a falta de outras opções imediatas os forçou a suportar as excentricidades do tirano. Quase metade da equipe já tinha ido embora. George explicou que algumas das funções eram inúteis e repetitivas. Os que ficaram acabaram com o dobro da carga de trabalho e, como resultado, tinham que ficar até tarde. Suas excentricidades afetaram até mesmo a faxineira, que já não recebia muito para começo de conversa. Então até ela pediu demissão. O maior problema passou a ser encontrar alguém para substituí-la por um salário tão baixo. Ninguém queria passar o dia esfregando o chão e limpando maçanetas até brilharem. A gerente de RH, senhora Benedita, tentava todos os dias convencer George a aumentar pelo menos um pouco o salário da faxineira, dizendo que, por aquele valor, nunca encontrariam um funcionário. Todas as manhãs, durante a reunião da equipe, tudo o que George fazia era reclamar da sujeira e da poeira no escritório. De fato, o local estava ficando bastante sujo. Foi durante uma dessas reuniões que George reclamou de absolutamente tudo o que estava acontecendo no escritório. Todos ficaram surpresos, pois aquele setor da empresa funcionava perfeitamente bem. Após revisar os relatórios semanais, George voltou sua atenção para o problema da falta de faxineiro. Se não encontrarem um faxineiro logo, vou incluir a limpeza nas suas funções diretas, gritou para a gerente de RH. Ela queria sair correndo daquele ambiente, mas sabia que, com a idade que tinha, não seria tão fácil encontrar outro emprego. Por isso, sempre que George tocava nesse assunto, ela apenas escutava em silêncio suas exigências irracionais, aliviando o estresse depois com pílulas para a ansiedade. Na reunião seguinte, George mais uma vez demonstrou insatisfação com o trabalho da senhora Benedita, alegando que o cargo de faxineiro ainda não havia sido preenchido. É realmente tão difícil encontrar alguém para limpar? Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável, disse George, irritado, enquanto se aproximava da janela. Em certo momento, ele parou subitamente e ficou ali, olhando fixamente para fora. Seu olhar parecia focado em algo à distância. Nos latões de lixo, uma mulher vestida de forma muito simples empilhava cuidadosamente caixas de papelão. George sorriu maliciosamente. Ele se virou para a senhora Benedita e disse: Então, você está dizendo que ninguém quer trabalhar por esse salário, hein? Observem e aprendam, novatos. Ele abriu a janela, já que o tempo estava quente. Ei, venha aqui um minuto. Tenho uma oferta para você, gritou George.
Mas a garota não interrompeu seu trabalho nem por um segundo, apenas continuou organizando as caixas de papelão. O chefe ficou surpreso, mas não desistiria. Havia até um certo entusiasmo em seus olhos. Ei, você precisa de dinheiro? Venha aqui, gritou novamente. Mas a garota seguiu trabalhando. Isso irritou George, que mandou chamar o segurança. Quando o segurança chegou, George ordenou: traga aquela mendiga do lixo aqui agora. Poucos minutos depois, a garota entrou no escritório. Após algumas tentativas frustradas de se comunicar com ela, ficou claro que era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não funcionava direito ou era de má qualidade. A mendiga parecia ter cerca de 30 anos, mas de perto era uma jovem muito bem cuidada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelos. A ausência de maquiagem fazia seu rosto parecer ainda mais jovem e delicada. Seu cabelo estava penteado e preso em um coque. Suas roupas eram simples, mas limpas, embora não fossem do tamanho certo para ela. Pelo menos não tinha um cheiro ruim. Lembrando-se de que pessoas surdas podem ler lábios, o chefe começou a pronunciar cada sílaba devagar. Você entende o que estou dizendo? A garota assentiu. Quer um emprego? Não terá que fazer muito. Apenas limpar o escritório, finalizou George. A garota ficou em silêncio por alguns minutos, olhando ao redor, e então assentiu. George sorriu vitorioso, satisfeito consigo mesmo. Não consegue contratar uma faxineira, senhora Benedita? Talvez tenha esquecido como se contrata alguém. Aqui está uma lição para você. Essa inútil aceitou até um salário menor. Aliás, antes de anunciar o pagamento a ela, que tal reduzir um pouco mais? Mas ao ver o olhar da senhora Benedita, percebeu que estava exagerando. Então desistiu da ideia. A garota surda começou a trabalhar. Seu nome era Laura, e ela sempre chegava ao escritório no horário, às vezes até antes. Ela lavava, limpava e esfregava tudo diligentemente. Em uma semana, o escritório estava irreconhecível. Mesmo assim, seus colegas a tratavam com desprezo e faziam piadas cruéis sobre ela. Sabendo que não podia ouvi-los, riam ainda mais. Seu aparelho auditivo era ruim, mas ela ainda captava alguns dos comentários maldosos sobre ela e seu trabalho. Apesar do assédio, Laura já tinha enfrentado muitas dificuldades na vida e se mantinha firme. O que a ajudava a suportar tudo era voltar para casa, um casebre abandonado nos arredores da cidade, onde vivia com vários animais de rua que havia acolhido. 3 gatinhos, um gato, 2 cachorros e um papagaio com a pata quebrada. Ela passava fome para garantir que seus bichos tivessem comida. Para ela, o olhar carinhoso deles compensava qualquer dificuldade. A senhora Benedita ficou muito satisfeita com a faxineira, mas George continuava insatisfeito. No entanto, com o tempo, o comportamento sereno e os olhos inteligentes de Laura começaram a ganhar o respeito dos colegas. Mesmo os que zombavam dela começaram a perceber que sua história não era tão simples. Ela era articulada e inteligente. Suas palavras, embora breves, eram sempre perspicazes. Ficava claro que sua situação não refletia sua capacidade. Enquanto isso, a empresa entrava em declínio. George culpava todos, exceto a si mesmo. Os funcionários temiam ser os próximos a serem demitidos. O dono da empresa, Nathan, passou a visitar a filial com mais frequência. Ele percebeu que, apesar de tudo parecer funcional, havia tensão no ar. Um dia, Nathan anunciou que todos teriam um dia de folga, alegando que o escritório passaria por uma limpeza geral. Enquanto isso, instalou câmeras escondidas e passou a monitorar tudo. O que ele descobriu o deixou chocado. Tarde da noite, Laura trabalhava nos documentos que George apresentou como seus. Ela elaborava gráficos e diagramas com facilidade, como se fizesse isso há anos. No dia seguinte, Nathan convocou George. O gerente entrou confiante,
mas perdeu a cor do rosto ao ver a expressão de Nathan. Você percebe que quase destruiu essa filial com suas mentiras? Nathan o repreendeu. George tentou se justificar, mas Nathan não quis ouvir. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair. Ao sair derrotado, George viu Nathan chamar Laura para uma conversa. Eu quero saber mais sobre você, é claro. Você é inteligente e não foi desfavorecida a vida inteira. Começou Nathan, puxando conversa. A garota, um pouco confusa, confirmou que isso era verdade. À medida que começou a falar, Nathan percebeu que, apesar de sua surdez, Laura estava longe de ser ingênua ou limitada. Olhando pela janela, ela falou suavemente e começou a compartilhar sua história. Laura cresceu em uma família muito pobre, mas desde pequena tinha um grande amor pelo aprendizado. Apesar das condições difíceis em sua casa, onde seus pais bebiam excessivamente e frequentemente se envolviam em brigas violentas, ela se dedicava aos estudos. Do terceiro ano até sua formatura, sempre que seus pais bebiam à noite, ela procurava refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento para estudar. De manhã, antes que sua família acordasse, ela voltava silenciosamente para casa, pegava suas roupas e sua mochila e corria para a escola. Mesmo com todas as dificuldades, Laura se destacou nos estudos e não teve problemas para ser aceita em uma escola de negócios. Ela era uma aluna brilhante e determinada, admirada por todos os professores. Com uma habilidade natural para compreender conceitos rapidamente, ela sempre ajudava os colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém quando Laura se formou com a nota mais alta do curso. A administração de empresas era sua matéria favorita e sua maior aspiração. Foi lá que conheceu seu primeiro amor, Carlos, um ano mais velho que ela. Assim que se viram no corredor leste da universidade, souberam que estavam apaixonados. Porém, a família rica de Carlos desaprovava o relacionamento, especialmente a ideia de seu filho casar com uma mulher inteligente, mas sem recursos financeiros. Apesar disso, o amor entre os dois era tão forte que Carlos pediu Laura em casamento, dizendo que queria passar o resto da vida ao lado dela. Certo dia, Laura e Carlos foram visitar amigos fora da cidade. Estavam animados, especialmente porque o casamento deles aconteceria dentro de uma semana. Já estavam se aproximando da casa de campo dos amigos, onde todos os aguardavam, quando, de repente, uma densa neblina tomou conta da estrada. Tudo ao redor ficou branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro vindo na direção oposta iluminaram o para-brisa deles. Um terrível rangido de freios, um impacto brutal. Quando Laura recobrou a consciência, já estava dentro de uma ambulância. A primeira coisa que perguntou foi sobre o estado de Carlos. Ao ouvir a notícia de sua morte, ela desmaiou. Quando acordou no quarto do hospital, percebeu imediatamente que algo estava diferente. A partir daquele momento, ela havia ficado surda. Os médicos não conseguiram explicar a perda repentina da audição e atribuíram isso ao trauma emocional. Apesar da surdez e do estado mental fragilizado, Laura implorou para que a deixassem ir ao funeral de Carlos, mas foi proibida até mesmo de visitar o túmulo dele. Os pais de Carlos a culpavam pelo acidente. A mãe dele, furiosa, dizia que, se não fosse por Laura e seus amigos pobres, Carlos jamais teria ido para a casa de campo. No final, a mãe do rapaz quase a atacou fisicamente e sibilou com ódio. Vou tornar a sua vida miserável. No máximo, você conseguirá um emprego de faxineira. Você vai chorar de arrependimento por ter arruinado meu filho. Mas a única coisa que Laura lamentava, naquele momento, era o fato de não ter morrido no lugar de Carlos. Afinal, ninguém mais precisava dela. Sua mãe, sempre trocando de companheiros como quem troca de luvas, acabou incendiando a casa onde moravam em uma de suas bebedeiras. A vida de Laura se tornou um ciclo de perdas. Sem emprego, sem lar, sem amor. E agora sem audição. Conseguir um trabalho era impossível. Ninguém queria contratar uma jovem surda e frágil,
que parecia uma mendiga. Ela aprendeu a ler lábios sozinha. Depois de algum tempo, conseguiu ganhar um pouco de dinheiro limpando o mercado local. Usou cada centavo para comprar um aparelho auditivo barato. Ele não restaurava sua audição por completo, mas permitia que ela escutasse algumas palavras. A partir de então, Laura apenas vagava sem rumo. Encontrou um pequeno barraco onde podia se abrigar. Apesar das dificuldades, nunca reclamava da vida, pois já havia presenciado tantas injustiças que se tornou indiferente à própria dor. Seus únicos companheiros eram seus animais de estimação. Eles eram tudo o que ela tinha. Mas quando o inverno chegava, seus bichinhos sofriam com o frio, pois o barraco não tinha aquecimento. Mesmo vivendo no limite da miséria, sua maior preocupação era com o bem-estar deles. Nathan ouviu toda a história em silêncio, absorvendo cada detalhe. Quando Laura mencionou o acidente e Carlos, ele sentiu um aperto no peito. Ele conhecia os pais ricos do rapaz e se entristeceu ao saber o que aconteceu. Naquele mesmo dia, Nathan fez a Laura, uma mulher com uma formação impecável em negócios, uma oferta inesperada: o cargo de diretora executiva da filial. Quando ela aceitou, Nathan ficou satisfeito com sua decisão. A empresa prosperou rapidamente sob sua liderança. Nathan começou a visitar a filial com frequência e, às vezes, era visto levando Laura para casa. Com o tempo, todos perceberam que eles estavam namorando. E não demorou muito até que a notícia do casamento deles se espalhasse. Um dia, Nathan surpreendeu Laura com um presente perfeito. Depois do almoço, ele passou na filial, bateu à porta do escritório dela e entrou. Laura, como sempre, estava ocupada e concentrada no trabalho. Querida, dá uma pausa. Vai, eu trouxe algo para você. Em suas mãos, ele segurava um documento. Era um certificado que tornava Laura a proprietária de um abrigo de animais, um lar para todos os bichinhos que ela tanto amava. Com sua nova casa e a vida ao lado de seu marido, ela sabia que não teria tanto tempo para cuidar deles pessoalmente. Mas agora, eles estavam seguros. Além de tudo isso, ela se preparava para outra grande mudança: a chegada de um bebê. Ao saber da notícia, Nathan ficou radiante. Mas algo ainda mais incrível aconteceu. De maneira inexplicável, sua audição voltou. Os médicos não souberam dizer como, mas era como se ela nunca tivesse perdido a capacidade de ouvir. Agora, a grande e espaçosa casa do empresário não era mais apenas um espaço luxuoso. Era, enfim, um lar cheio de amor e calor. Assim termina essa história. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mas a reflexão continua. O que podemos aprender com isso? Às vezes, os desafios que enfrentamos trazem lições valiosas sobre quem somos e para onde queremos ir. Será que, no fundo, você já viveu algo parecido? Me conta aqui nos comentários. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também possa se identificar. E claro, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar. Ative o sininho para não perder mais histórias e reflexões como essa. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!